paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos iniciar uma live aqui hoje. Hebreus capítulo 1, versículo 7 e 8. Versículo 7 começa assim: Ora, quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amém? Então, glória a Deus, irmãos. Hoje eu quero passar para vocês aqui uma mensagem muito maravilhosa e abençoada. Olha só que coisa linda aqui em Hebreus ele está falando. Ele, quando fala aqui, ó, e quanto aos seus anjos, ele diz, ele fala para os anjos dele: de vocês eu faço ventos, e de vocês eu faço ministro labaredo de fogo. Então, quem de seus anjos, ele fala, faz vento, ele faz o movimento, ele faz, é o Senhor, é o reino de Deus, é o Senhor da glória, Deus falando para os seus anjos: de vocês eu faço o vento, e dos meus ministros, que são eles mesmos, eu faço o labaredo de fogo. Mas ele diz, né? Ele diz para os anjos, o ministro dele. Agora, quando ele vem falar do Filho, olha só o que ele fala do Filho, de Cristo. O teu trono, ó Deus, ele chama o Jesus Cristo de Deus. Mas, vamos entender. Mas do Filho, ele diz, por isso que eu coloquei aí para você ver, que eu coloquei diz para os anjos e diz também para o Filho. Mas do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, ele chama Deus, Jesus Cristo de Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade e o cetro do teu reino. Glória a Deus. Ele está dizendo aí que o próprio Deus é ele, Cristo. Queridos, entenda uma coisa. Como que aconteceu isso? Quando Maria estava desposada com José, o anjo veio para ela e falou: você vai ter um filho. E esse filho vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Maria falou assim para ele: mas como é que a tua serva vai ter um filho se ela é virgem? Ainda não teve relações com o homem. Não teve contato com homem nenhum. Aí ele falou assim: o que vai ser gerado aí é do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda essa situação, que eu também levei anos para entender. Anos para entender. Se você já entende, amém. Mas para quem não entende, eu passo para vocês agora essa informação, esse entendimento. Quando ele formou no ventre de Maria um feto, que se tornou um corpo, primeiro é o feto. Gerou o feto, e aí, quando se tornou um corpo, quem morou naquele corpo? Eu quero só dar um exemplo aqui para vocês, uma analogia. Quando nós nascemos, ele nos dá um espírito. É parte do espírito dele. É ele que nos dá, o espírito é dele, ele nos deu. Por isso nós somos o corpo dele. Nós formamos, os espíritos formam um corpo. Então, todos os espíritos na terra que são dele, que são chamados pelo seu decreto, que são salvos por ele, que aceitaram o Senhor Jesus, que são dele, que querem ele, que creem nele, que são dele. Todos esses espíritos juntos formam um corpo. Formou um corpo, ele é o cabeça. Aqui, ó, vamos dizer esse aqui é o corpo que ele formou. A igreja, nós formamos, o cabeça é Cristo. Amém? Deu para entender? Naquele corpo do Cristo que foi gerado de Maria, quem morava naquele corpo é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que habitou naquele corpo o próprio Deus. Simples assim. Não é difícil de entender. Porque ele não chegou para Cristo, para aquele corpo que era Jesus, aí deu o Espírito como ele deu para nós. Não. Ele foi integral. Todo ele habitou naquele corpo. Todo Deus purinho. O Espírito Santo habitou naquele corpo chamado Jesus. Por isso que ele é Cristo. Cristo significa ungido, porque é o lado espiritual. Jesus é o nome próprio, é o nome de pessoa humana. Jesus é o nome próprio. Por isso tem muita gente que chama Jesus aí na Terra. Mas Cristo é Deus. Cristo é ungido.
Cristo é o lado espiritual. Cristo é o Espírito Santo que morou naquele corpo. Por isso que chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por que filho? Porque foi gerado, irmão. Como qualquer um de nós. Foi gerado aqui na Terra aquele corpo, só que ele é eterno. Quem morou naquele corpo era o eterno. Quem morou naquele corpo foi o eterno Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele diz, Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele é um só. A primeira dispensação era Deus criando. Só que nós não conseguimos ver Deus porque ele é tão grande, que tudo que ele criou está na palma da mão dele. Imaginou isso? Não diz que o universo é infinito? Eu não creio. Eu creio que o universo é finito. Infinito é Deus. O universo que ele criou está aqui na palma da mão dele. Toda a criação dos anjos, do homem, do universo, todo o lado espiritual, todo o reino espiritual, todos os céus, tudo criado está na palma da mão dele. Está escrito. O que eu quero dizer com isso tudo, irmão? Olha o tamanho do nosso Deus. Às vezes, eu estou falando de vocês porque eu também sou ser humano. Eu também, às vezes, peco, né? Na hora de crer, às vezes eu vacilo. Em certas situações, era para crer e a gente vacila. Naquela hora de crença, a gente vacila. Porque às vezes acontecem certas coisas na nossa vida que a gente não espera. Inesperado. Então, faz um movimento assim e você não entende o porquê. Mas lá na frente, você vai entender o porquê está acontecendo isso tudo contigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Você pode ser um ser humano, criado por Deus, fraco, homem, na terra, criado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ser humano, você é um ser humano. Mas ele habita no teu espírito aí, no seu corpo. Querido. Ele é tão grande. Por que ele veio na pessoa do Senhor Jesus? Porque ele, como Deus, ele é tão grande, ele podia vir aqui na terra e dizer Deus. Como é que ele aparecesse? Tudo está na mão dele. A terra na presença dele. Não vou nem falar terra, não. O universo na presença dele é poeira. É assim, partícula de poeira. Tu já viu partícula de poeira? Você só consegue ver quando foi aquele raio do sol que cai na tua janela, que entra na tua janela e você vê aquele pó, aquela poeira. Aquele raio de sol você consegue ver. O universo na presença de Deus, querido, é poeira. Por isso que ele não podia vir como Deus. Ele chegou ao seu Deus como? É tão grande que você não vai ver ele nunca. Ele teve que gerar um corpo que se chama Jesus e habitou naquele corpo o Espírito Santo dele. Por isso que ele fala que o Espírito Santo é de Jesus. Por quê? Porque ele habitou naquele corpo chamado Jesus. Por isso que ele é Deus. Amém? Por isso que ali ele representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E eu quero dizer isso aqui para vocês, porque ele falou aqui dos anjos, falou aqui também do Filho. Irmãos, ele disse assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Querido, o Senhor Jesus está voltando. E a incredulidade está na terra, muito grande. A igreja não prega o arrebatamento. Eu não vejo a igreja pregar, me perdoe. É um pontinho ali, um pontinho aqui, a pregação muito irrisória, muito irrisória. Não se prega mais o arrebatamento da igreja na terra. Há mais de 40 anos, quase 50 anos que eu aceitei o Senhor Jesus, eu tinha 14 anos. A denominação que eu participava, que eu aceitei o Senhor Jesus, pregava arrebatamento. Colocava até outdoor. Aquela camisa que está ali atrás ali. Não sei se você está dando para ver. Está escrito ali, ó. Jesus Cristo está voltando. Ainda tem um dedo assim, ó. Você está preparado? Está lá. Estava na outdoor. Há quase 50 anos atrás. Hoje eu não vejo mais isso. Poucas pessoas, poucos, sabe? Creio. Poucos creem. Eu estou tranquilo, eu estou pensando assim, mas eu queria que todos acreditassem. Aí eu pergunto para você que está ouvindo essa live, assistindo, a sua denominação prega o arrebatamento da igreja? A volta do Senhor Jesus? Prega mesmo? Fala para o teu pastor.
Olha, vi um maluco lá falando lá na live lá, ele disse que o senhor tem que pregar o arrebatamento. Chama o teu pastor ali nas conversas, a tua pastora, o missionário, a missionária, quem for o seu líder aí, pregar o arrebatamento aí toda semana pregar o arrebatamento. Não é por mês, não é por ano, não, é toda semana. Eu fui fazer uma visita a uma igreja aqui perto da minha casa, perto que eu falo, outro bairro, né? Aí eu levei lá, na hora que eu cheguei lá, eu não ia levar massagem, eu fui convidado, nem me apresentei como nada. Mas quando chegou, o pastor estava lá no escritório dele, lá, né? No gabinete dele, eu pedi para falar com o pastor. A igreja lotada, esperando o pastor para pregar, esperando começar o evento. Aí eu não fui lá para nada, ninguém me conhecia, só quem me convidou para participar do evento. Fui só para participar. Não fui para pregar, para falar, para. Fui lá, aí senti no coração, vou lá falar com o pastor. Quando eu encontrei ele é pastor estrela, tá? Quem que é pastor estrela? Aquele pastor que é de televisão, pastor que é de rádio, pastor que é de internet, pastor que é de YouTube, pastor que é conhecido, pastor de igreja rica. Cheguei para ele e falei, pastor, Deus mandou eu vir aqui te avisar, com um dedão assim para ele, Deus mandou te avisar. Igual a mão ali, ó. Igual a mão ali, Deus mandou te avisar. Prega o arrebatamento. E fui embora. Quer dizer, fui lá para a igreja, para a nave da igreja, para assistir o culto. Que foi uma benção, tá? O trabalho lá foi uma benção. E lá o trabalho é uma benção que eu sei que é. Eu tive conversando com um do irmão que me convidou para ir lá assistir o evento, naquela época, ele já passou até uns 5 anos ou mais. Eu perguntei, então o pastor está pregando a meta? Ele falou, direto. Ele ouviu a mensagem do Senhor. Então, eu estou falando para você agora, fala para o teu pastor. Eu tenho certeza que eu estou te falando, certeza absoluta. Pouquíssimo prega o arrebatamento. Chega para o teu pastor e fala, pastor, só tem que pregar o arrebatamento pelo menos uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana. Se possível, todo dia. Irmão, eu não tenho outra pregação, não, querido. Eu posso fazer uma introdução, mas a pregação é arrebatamento. Noé, só 8 almas se salvaram. 8. 8 almas se salvaram. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Não tem medo de errar, não. Não tem medo de errar. Porque no tribunal de Cristo, o que não for que ser queimado, vai ser queimado. O que não for, vai ser aqui. E eu digo para vocês, eu não tenho medo de avisar, de falar. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está escrito na palavra. E eu creio que poucos subirão no arrebatamento. Agora, na grande tribulação, claro, eu creio que vai ser salvo multidão. Multidão. Quando que João perguntou, quem são esses aí para um aqueles 24 anciões que estavam lá diante do trono de Deus? Aí um dos 24 anciões falou, esses aí são os que vieram de grande tribulação. Uma grande multidão com as palmas na mão. Está no Apocalipse. Agora, o arrebatamento, não. Com todo respeito, o arrebatamento vai ser poucos escolhidos. Eu estou falando assim para você crer. Está na palavra. Tudo que eu falei aqui está na mensagem da palavra. O que eu quero dizer com isso aqui? Que você tem que santificar para o arrebatamento. Aí um irmão chegou, poxa, pastor, meu pastor lá é tribulacionista. O que é tribulacionista? Ele está esperando a tribulação. Beleza, quer esperar a grande tribulação? Amém. Prepara a igreja para esperar a tribulação. Eu não preparo ninguém para a grande tribulação, irmão. Não vai aguentar. A grande tribulação, muitos vão ficar para trás. Vão ser salvos muitos, acredito que vai ser multidões. Mas vai ser difícil. A pessoa não vai poder se movimentar na terra. E o diabo vai atrás dela, porque esse governo aqui, que vai ter a grande tribulação, não fala assim abertamente. Você pode ler o Apocalipse, ali várias vezes o Apocalipse, é o que entendo. Que quem vai governar a terra é Satanás, durante 7 anos. Durante 3 anos e meio, ele vai fazer uma paz de um governo parecido até com o de Deus. De paz. Ele vai enganar todo mundo. Ele vai se colocar como Deus. Mas depois que ele selar todos os deles, aí ele vai para cima daqueles que não receberam a marca da besta.
Quando ele selar todo mundo com a marca da besta, ele vai para trás daqueles que não receberam a marca da besta. Irmãos, eu falo para vocês, eu não estou me preparando para a grande tribulação, porque grande tribulação ninguém se prepara. Porque está esperando o inferno na terra. Aí eu pergunto para você, você está esperando o inferno governar? Não, irmão. A palavra de Deus diz que eu conheço, a palavra de Deus que eu conheço do reino de Deus, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ele não pode governar a igreja, ele não pode sacrificar a igreja, ele não pode, vamos dizer assim, escravizar a igreja. Nós éramos escravos, hoje somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, irmãos. Então, não vamos mais ficar sob tutela de Satanás, sob o governo mundial satânico. A terra vai ser governada pelo inferno. Está escrito no Apocalipse, só não entende quem não quer. É o dragão, anticristo, falso profeta, besta e os seguidores deles. E os 200 milhões de soldados que vão aparecer, não sei de onde. Só Deus sabe. E eu creio que são os demônios que vão subir do abismo. Fique com essa palavra, meu irmão, de alerta. Não fique esperando a grande tribulação, não. Suba no arrebatamento. Mas como eu faço isso? Se santifica, se purifica, larga o pecado. Se inscreva no canal aí, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ajuda a gente aí. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Glória a Deus. Obrigado aí pela ajuda aí. Vitória.